Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira, estamos na quarta semana do Tempo Comum e vamos ouvir nos próximos dias o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, hoje os versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse início do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, contemplamos o Senhor Jesus que vai a Nazaré, a terra onde ele havia se criado. E Jesus, que havia pregado a palavra em tantos outros lugares e realizado tantos milagres, deseja também fazer entre os seus parentes, entre os seus conterrâneos, também sinais e prodígios. Mas ao invés de abrirem o coração à palavra de Jesus, eles começam a questioná-lo a respeito da sua origem. Como que ele pode falar com sabedoria? Como que ele pode realizar tais sinais se ele é alguém que viveu aqui no meio de nós e se seus parentes ainda se encontram aqui? E Marcos termina dizendo que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres por causa da falta de fé deles. E Jesus vai dizer que um profeta só não é recebido na sua própria terra, entre os seus parentes e os seus familiares. Dois ensinamentos a palavra de Jesus traz para nós hoje. O primeiro deles nos diz a respeito da dificuldade que temos de acolher aqueles profetas que o Senhor suscita em nosso meio. Porque ao invés de olharmos a maravilha que Deus opera através do irmão, ficamos nos questionando, porque afinal nós conhecemos bem a sua vida e a sua origem. Isso acontece ainda hoje. Não só Jesus e muitos profetas foram rejeitados em Israel, mas ainda hoje no meio das nossas comunidades cristãs, muitos irmãos que o Senhor suscita para anunciar a palavra, para serem verdadeiros profetas, não são acolhidos e acabam indo para outros lugares. E somos nós que não os acolhemos que perdemos a graça, como os conterrâneos de Jesus, que não viram mais sinais e prodígios por causa da sua falta de fé. O segundo ensinamento de Jesus é justamente a respeito da fé. Ali Jesus não realizou muitos sinais, apenas algumas curas por causa da falta de fé daqueles que não acolheram a sua palavra. Meus irmãos, peçamos ao Senhor a graça de termos uma fé verdadeira, autêntica, de termos uma fé sincera, a fim de que a graça do Senhor se realize em nós. Não tanto a graça de muitos milagres e curas, mas a graça principal, que é a graça da nossa conversão, fruto da fé. E peçamos ao Senhor que quando Ele suscitar profetas no meio de nossas comunidades, não fiquemos questionando a origem deles ou que são apenas mais um que caminhava antes conosco, mas acolhamos a graça que Deus, através desse irmão, pode trazer para nós. Porque já que somos um corpo, a igreja do Senhor, quando um membro cresce, todos os outros membros crescem com ele. Esse é o ensinamento que o apóstolo São Paulo nos dá sobre a igreja. Receba hoje a bênção do Senhor e que ela ajude a mim também, para que possamos viver essa palavra que o Senhor hoje nos dá. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.